Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 6. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também em outro sábado, que Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão doente, a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Numa outra tradução diz assim: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros, conferenciaram sobre o que fariam a Jesus. Pai, obrigado pela palavra. A leitura e a meditação da Tua palavra, Senhor, nos conforta, nos fortalece, nos alimenta. Senhor, nos faz sobrepujar os problemas, nos faz vencer os gigantes, nos torna mais fortes. Eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, traga sobre nós a revelação dessa palavra para que sejamos fortalecidos. Abençoa-nos nessa hora e no final dela eu quero ser o primeiro a te dar toda a glória, toda a honra e todo o louvor no nome de Jesus. Amém, amém. Quero mandar aqui um grande abraço para um amigo, irmão, que é o Neucimar, que está com a gente, ouvindo, e todos vocês que estão aí ouvindo a Rádio 88, que essa palavra lhes toque profundamente. Queridos, o texto que a gente leu traz-nos a informação de que Jesus estava na sinagoga. Ele era judeu e ele frequentava assiduamente a sinagoga. Eu tive o privilégio de ministrar em Cafarnaum, nessa minha ida à Terra Santa, algumas semanas atrás. E lá eu pude conhecer a sinagoga em que Jesus ministrava, uma sinagoga pequena. Ele era rabi, mestre, rabino. Ele tinha todo o conhecimento da lei levítica, todo o conhecimento da Torá. Por isso, quando ele chegava, a Bíblia Sagrada diz que o assistente ou o príncipe da sinagoga dava a Jesus, o mestre, a liberdade para ele ministrar e falar da lei, ler a Torá diante deles. E o texto nos diz que nesta sinagoga está ali um pobre homem que tem uma das mãos mirrada, seca, ressequida, inútil. Uma das mãos do homem não desenvolvia. Então, era um homem que tinha um problema, um homem que nasceu com uma mão seca, doente. Mas o texto também nos traz a informação, e é importante a gente ressaltar isso para os detalhes que eu quero destacar nos pontos que separei para ministrar essa palavra. Estavam lá também os fariseus, que era uma parte da classe dominante da época, muito crítica, muito religiosa. Estavam lá também os herodianos. Então, toda essa classe religiosa frequentava a sinagoga. Eu acrescento aqui também os escribas, que eram os doutores da lei. E eles
aproveitam para fazer a seguinte pergunta para Jesus, no sentido de impedir qualquer possibilidade de ação pelo fato de ser sábado. A pergunta é essa: é lícito curar alguém no sábado? Para o judeu ortodoxo, o sábado é sagrado. No sábado não se pode fazer nenhuma obra, porque sábado é o dia do descanso. O dia do descanso para o árabe, para o muçulmano, é a sexta-feira. Para o judeu ortodoxo é o sábado, o Shabat. E para nós, os cristãos, para nós que adotamos o cristianismo como estilo de vida, é o domingo. Então, no Shabat, nesse dia, não pode haver qualquer tipo de trabalho secular, serviço na sinagoga, curas. Mas Jesus, no versículo de número 11, ele responde a toda a classe religiosa predominante que ali estava: se cair alguma ovelha numa cova, algum animal de vocês num buraco, vocês vão deixar o animal de vocês morrerem? É como se Jesus estivesse perguntando para eles: os seus animais são valiosos? Os seus bichos são importantes? Valem muito? Sim, disse Jesus para eles, eu sei que vocês salvariam a ovelha de vocês que caíram na cova. Mas eu quero lhe perguntar, e esse homem? Ele não vale nada? E esse homem doente que caiu aqui? E esse homem enfermo que veio até a sinagoga? E esse homem que sofre dessa anomalia, que precisa dessa mão curada, porque a mão dele é doente, é seca, é mirrada? E ele? Ele não vale nada? E o versículo de número 13, então, no texto que acabamos de ler, Jesus diz para aquele homem: estende a sua mão. E quando ele estendeu a sua mão, diz o texto que ele foi curado. Eu quero fazer algumas aplicações interessantes. Primeira, Jesus, ele é maior do que a religião. Eu quero aqui trazer essa ênfase. A religião, ela é importante? O que é a religião? A palavra religião originariamente significa religare. Religião é aquilo que nos liga às coisas sagradas. Mas deixa eu te dizer que Jesus, ele não criou uma religião, mas ele instituiu um estilo de vida chamado cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo que ele estabeleceu não fazia distinção ou acepção de pessoas. Não fazia distinção de tempo, não fazia distinção de dia, porque ele é o Senhor do sábado. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 5, versículo de número 6, que ele mesmo disse: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele está acima do sábado, ele está acima de qualquer dia, ele está acima de qualquer circunstância, ele está acima de qualquer rito religioso. Então, Jesus, ele não se subordina a uma religiosidade teórica que mantém as pessoas presas nas suas tradições. Muita gente que tem o desejo de ser livre, de ser espontâneo, de desenvolver os seus dons, os talentos que receberam de Deus. E em muitos casos isso não pode acontecer, são tolhidos. Eles se sentem inviabilizados, não podem, porque elas estão presas
as tradições impostas pela religiosidade. Ele veio com a missão de quê? De resgatar as vidas, independente do dia. Porque Jesus, ele é maior do que a religião. O sábado não é Senhor. Mas Jesus, ele é o Senhor do sábado. Então toda a conspiração dos fariseus e dos herodianos não o impediu. O plano de tirar a vida de Jesus também não o amedrontou. Porque o foco de Jesus era o quê? Curar pessoas, libertar pessoas, salvar pessoas. Ele responde a uma multidão que estava recebendo os ensinos dele, de que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que estão enfermos da alma. Ele veio para aqueles que estão deprimidos. Ele veio para aqueles que estão envolvidos nos seus traumas. Ele veio para aqueles que sofrem de ansiedade. Ele veio para aqueles que estão enfrentando problemas seríssimos nas questões emocionais. Mas ele também veio para nos curar fisicamente. Então, o foco de Jesus era esse era o foco de restaurar o ser humano como um todo. Essa é a primeira aplicação. É o que ele quer fazer comigo, é o que ele quer fazer com você, é o que ele tem feito com todos nós. Arrancar de nós todas as fraquezas internas. Melhorar a nossa vida para que tenhamos uma vida completa. Para que nossa vida seja uma vida padrão, capaz de ser exemplo, para modificar, para transformar a vida de muitas pessoas. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para ficar dentro de uma sinagoga, cumprindo ritos. Não, Jesus Cristo veio por minha causa, Jesus Cristo veio por sua causa. Jesus Cristo veio para nos libertar. O apóstolo Paulo, ele está vendo a cena, ele pinta o cenário para nós, quando ele diz lá na carta aos Colossenses, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que ele fez. Nós estávamos perdidos. A nossa vida estava nas mãos de Satanás. Ele nos oprimia, nos matava aos poucos, e através dos nossos pecados, nós estávamos caminhando para a morte, para os vícios, para a bebida, para as drogas. Isso estava matando a gente, estava carcomindo a gente, mas o sangue de Jesus veio sobre nós, nós o recebemos como Salvador, e Ele então nos livra, modifica a nossa história e a nossa vida. Foi para isso que ele veio, para consertar aquilo que estava doente em nós. No texto que nós lemos, foi a mão do homem doente, mas em nós, ele veio para curar áreas da nossa vida que ninguém podia curar, transformar o que ninguém podia transformar. Aleluia, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. A segunda aplicação é que quando Jesus entra na sinagoga, quando ele entra numa igreja, quando ele entra numa vida, quando ele entra numa casa, quando ele entra numa situação, pode esperar que algo tremendo vai acontecer ali. Porque o texto que nós lemos em Lucas, capítulo 6, versículo de número 8, Jesus está pedindo para o homem se levantar. Jesus fala para ele: levanta, vem para o meio, fica em pé. Eu acho isso tremendo, porque Mateus, ele omite isso. Mas Lucas não. Lucas, ele traz essa riqueza de detalhes. Jesus fala para ele: levanta. Jesus fala para ele: vem para o meio. O que Jesus Cristo está querendo nos ensinar é exatamente isso. Vem cá, fica em pé.
para que a tua vida sirva de testemunho para todo mundo. Vem para o meio significa coopera com a cura. Vir para o meio significa dê passos para você sair de onde você está. Então o que Jesus estava falando para esse homem que tem a mão mirrada é exatamente isso, amados. Levanta, precisa haver uma ação em nós. Levanta, se esforça, vai. Eu gosto muito daquele texto de 1 Samuel, capítulo de número 30, quando aquele texto nos diz que Davi está voltando com os seus homens para casa, para Ziclag, e não tem casa. A casa dele foi destruída totalmente, a família dele foi sequestrada, foi levada pelos amalequitas, uma tribo nômade que odiava Israel e que odiava Davi, que odiava o povo de Deus. Eles foram levados. Então Davi está muito exausto, Davi está cansado, Davi queria tomar um banho, Davi queria estar com as esposas dele, queria estar com os filhos. E quando ele chega, ele não encontra nada. Uma barbárie dos amalequitas. Incendiaram a cidade, queimaram tudo. Não tinha o que fazer, não tinha água para beber. E naquela situação de desespero, Davi chora. Davi chora. Davi sente a falta da família. Mas o texto nos diz que Davi levanta e diz para os homens dele: eu vou levantar, eu vou tomar um banho, eu vou consultar o sacerdote, eu vou colocar o éfode de linho e vou orar. Me aguarda aí. E quando ele ora, ele diz: Senhor, eu já levantei. Eu já levantei. Eu estava caído, Senhor, mas eu já levantei. Foi só por um tempo, mas eu já levantei. E eu quero te perguntar, eu faço o quê? E o Senhor viu a ação de Davi. Davi perguntou: eu persigo a tropa ou não, ou espero? Porque eu quero trazer de volta a minha casa, capturar a minha família. Pedir perdão para minha casa. Dizer que eu poderia ser um sacerdote mais presente. E dizer para minha esposa e para os meus filhos: eu não deveria ter deixado vocês desguarnecidos tanto tempo, desamparados tanto tempo. Senhor, o que eu faço? O Senhor diz: vá lá, eu vou contigo. Vai com os homens, porque você vai trazer de volta toda a sua casa. Eu estou protegendo a sua família. Isso é lindo. Vem para o meio. É você levantar, é você não se entregar ao desânimo, é você não se entregar aos ataques de Satanás, que quer ver você recuar, que quer ver você desanimar, que quer ver você fora da igreja, da presença de Deus, da comunhão com os santos. Olha o exemplo de Jesus. Ele estava na igreja dos judeus, na sinagoga. Ele frequentava assiduamente. É a nossa casa, é a casa de Deus, é o lugar onde a gente deve estar. Vem para o meio. Coopera com a cura. Sai da zona de conforto. É exatamente isso que Jesus está dizendo para ele. De modo geral. Sai da zona de conforto. Vem para a vida. Dá um passo. Levanta de onde você está. Não se entrega. E o texto nos diz que Jesus chegou naquele lugar exatamente para curar aquele homem num dia de sábado. E para curar aquele homem na sinagoga, num dia de sábado, ele teria que quebrar protocolos. Muita gente não ia aceitar aquilo. Muita gente ia olhar e ia dizer assim: Senhor, é lícito. Não pode ser no outro dia, não pode ser no domingo, não pode ser na segunda, ou na terça, ou na quarta, na quinta, ou na sexta. Tem que ser no sábado, Senhor. Isso aqui vai escandalizar a gente, você vai contra a lei, a gente vai acabar te perseguindo. É lícito curar esse homem hoje? Mas Jesus estava ali para endireitar aquele homem.
Porque ele é o dono da vida, ele é aquele que provê o milagre, ele é o dono de tudo, ele é o médico por excelência. Não há nada que ele não possa, não há nada que ele não consiga. E eu profetizo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse estúdio, eu profetizo que o Senhor agora está entrando na tua casa, que o Senhor está movendo, você que está dirigindo o carro, aleluia, você que está dentro da sua casa, você que está me ouvindo agora, você que está diante de um drama, você que está precisando de um milagre, de uma cura, receba agora a cura do Senhor Jesus, porque Ele disse, Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, Ele é o mesmo, diz o escritor aos Hebreus, ontem, hoje e será eternamente. Então receba aí o teu milagre, receba aí a tua restauração. Talvez você esteja dizendo, estou sentindo dores, apóstolo. Eu estou com um problema no meu casamento, apóstolo. Estou me sentindo desamparado, desanimado. Eu não estou feliz aonde eu estou desanimado, eu estou querendo largar tudo. Eu estou querendo sair da igreja. Não faz isso, não faz. Espere. Porque o dono da vida é aquele que chega sempre na hora certa. Ele entrou na sua vida para modificar a sua vida. Não é para você viver uma vida desanimada. Por quê? Porque Ele é santo. Isaías, capítulo de número 63, olha que coisa tremenda. Na verdade, Isaías, capítulo de número 6. Capítulo 6. Versículo de número 3, diz assim, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, Ele é santo, Ele chega para fazer, Ele chega para curar, Ele chega para modificar, Ele chega para dar rumo à tua história. Ele chega para reescrever a tua história. Para você que está me ouvindo agora nessa palavra, achando que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que o socorro não veio e dificilmente virá, eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, Ele é santo. Ele é imutável. Tiago, que palavra de Tiago, meu Deus, no capítulo 1, versículo de número 17, onde Tiago fala sobre a imutabilidade de Deus. Olha só que palavra maravilhosa, capítulo 1 de Tiago, versículo de número 17, eu quero ler para você assim, ó. Olha que palavra, receba essa palavra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele é imutável, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é imutável, Ele é o mesmo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 6, João tem a visão da onipotência, Ele é o Todo-Poderoso. E em Efésios, no capítulo 1, versículo de número 11, olha o que Ele é, meu Deus. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 11. Estou abrindo a minha Bíblia aqui para ler esse versículo aqui que Deus está me mostrando aqui, ó. Versículo de número 11. Ele é soberano. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele é soberano. Ele é soberano. Então, com essas credenciais, não há quem permaneça doente. O santo, o imutável, o onipotente, o soberano, o El Shaddai, é aquele que tem você na palma da mão dele. E a terceira aplicação que eu vejo aqui nesse texto, que é tremenda, que a decisão mais inteligente é obedecer. Porque quando Jesus
em Lucas, capítulo de número 6, está na sinagoga, num sábado, diante de toda aquela classe religiosa que está ali, sondando Jesus, questionando Jesus, perguntando Jesus, e vendo aquele homem que é doente, o texto nos diz que Jesus chama aquele homem para o meio. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Sabe que o que eu aprendo aqui é que a decisão mais inteligente que a gente pode tomar na vida é obedecer. Porque a obediência, ela é restauradora. Então a gente tem que obedecer a Deus sem pestanejar, porque o homem obedeceu, e porque ele obedeceu, ele foi o quê? Curado. Muitas pessoas poderiam dizer: mas não é possível, Senhor, eu nasci assim, eu tenho esse problema, eu sou uma pessoa doente, eu tenho essa mão mirrada, ressequida, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar? Se o Senhor está me chamando para ir no meio, vai ficar todo mundo me olhando e vai dizendo assim: não é possível que ele vai. Não adianta, hoje é sábado, hoje eu não tenho nenhuma obra para fazer, hoje não vai para ser curado. Jesus, ele não vai quebrar paradigmas aqui, ele não vai contra a lei. Mas esse homem não quis nem saber. Quando Jesus falou assim: levanta e vem para o meio, o texto nos diz que ele obedeceu. Ele obedeceu e ele foi direto para onde Jesus o mandou que ele fosse. E Jesus falou: estende a mão. Outra coisa, e ele estendeu a mão. Ele não ficou questionando, ele não ficou perguntando, ele não ficou com os olhos abertos, ele não ficou criticando Jesus ou dizendo para aquela classe religiosa: foi ele que me chamou, eu não tenho culpa, nada disso. Aquele homem foi resoluto, incontinente, determinado. Era o dia da vitória dele, era o dia da cura dele. Queridos, já aconteceu comigo momentos de eu entrar na igreja, só de botar o pé na igreja e não ver ninguém, a igreja lotada e eu não ver ninguém. É como se eu dissesse: Deus, o culto hoje é meu, o culto é para mim. Algo vai acontecer na minha vida, algo de estrondoso, algo de sobrenatural, algo que vai ser acima da média. Então, a gente tem que ter essa expectativa dentro de nós, porque não adianta a gente ir na igreja apenas por ir, para cumprir um ritual de fim de semana ou do meio de semana. A gente tem que ir gerar expectativas. Vai acontecer alguma coisa, independentemente do dia, independentemente da hora. Quando Deus quer, Ele cura de madrugada, Ele cura quando você está dormindo, Ele cura quando você está andando no meio da rua, Ele cura quando você não está nem orando. Por quê? Porque Ele é o Senhor de tudo. Então nada impede Jesus de agir, nada o detém. Não há nada que obstrua a força da sua presença. Eu acredito que aquele lugar nunca mais foi o mesmo, porque Jesus chegou ali e curou aquele homem na sinagoga. Então, onde Jesus chega, algo extraordinário acontece. Nós estivemos agora em Israel e sempre a gente vai lá para o Rio Jordão, e lá no Rio Jordão a gente tem um momento de renovo e de batismo. E foi exatamente naquele rio, que significa marco, que é o limite do natural para o sobrenatural, que um sírio chamado Naamã foi restaurado da sua lepra. Ele sai da Síria com a caravana da esperança e ele vai até Dotã, onde morava Eliseu, em Samaria. E quando ele chega lá, achando que Eliseu sairia para recebê-lo, Eliseu mandou um recado para ele. Geazi foi dizer para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Ele não aceita, ele critica o profeta, ele critica o Jordão,
Ele diz que os rios de Abana e Farfar na Síria são mais limpos do que o Jordão. Ele arruma desculpas. Ele começa a zombar e a criticar, até que disseram para ele: Senhor, nós viemos até aqui, estamos aqui, só obedeça, não faça mais nada, só obedeça, tire a roupa e desça. Ele ouviu e a Bíblia diz que ele foi curado. Foi o rio Jordão que curou Naamã? Não, em hipótese alguma. O rio Jordão não é um rio milagreiro. Não foi o rio, foi a obediência dele. A obediência de Naamã trouxe a cura. Quanta gente desobediente. Às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas a desobediência inviabiliza a bênção. Quando Jesus diz para aquele homem: é o teu dia, vem para o meio, estende a tua mão, ele obedeceu cegamente e recebeu a vitória dele. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida. É um tempo mesmo para você romper. Você foi chamado para romper. Então não fique em casa. Vá sempre à casa de Deus, porque o Senhor está gerando expectativas. Ele tem presentes. Ele tem vitórias inimagináveis para você e para sua casa. Deus te abençoe. Fique com essa palavra no nome de Jesus.